pergunta que eu faço é, daqui 2 meses, quem vai estar pagando essa conta? Galera, vamos conversar sobre essa situação do atentado que sofreu o ônibus do Fortaleza por parte de torcedores do Sport na saída da Arena Pernambuco no Recife. Eu entendo completamente, né, quem está falando, né, porque eu acho que todo mundo que está falando isso está preocupado com aquilo que vai acontecer, com o que pode acontecer numa próxima oportunidade. É tipo assim, pô, vocês vão esperar morrer alguém, vocês vão esperar acontecer algo trágico com alguém se ferir gravemente para tomar algum tipo de atitude. E eu entendo, eu juro que eu entendo o cara que fala que, porra, tem que punir o esporte, né, embora eu não concorde, tá? Tem que punir o esporte, tem que parar a Copa do Nordeste, portões fechados o ano todo. Eu acho que são medidas que seriam mais impactantes, né, para fazer com que isso sirva de exemplo e para que esse tipo de coisa não se repita, cara. Porque a gente já teve um atentado há alguns anos, eu não me lembro qual foi o ano especificamente, ao ônibus do Bahia, em que o goleiro Danilo Fernandes, né, cara, ficou gravemente ferido. Aí agora a gente teve, né, essa situação tenebrosa, né, com o ônibus do Fortaleza. E, cara, assim, o problema é que a gente não faz nada, né? E quando você faz 5 jogos de portões fechados, uma multinha aqui, multa ali, o clube paga uma indenização e não acontece nada. Só que agora, eu queria saber, e eu acho que, assim, eu tenho o direito de saber, porque eu sou um fã de futebol, eu sou um entusiasta de que o futebol ele tem que melhorar a sociedade, né, e o convívio das pessoas e não piorar, né, que é o que acontece na maioria dos casos. Eu queria saber das autoridades, né, de quem vai investigar esse caso, se vai ser o Ministério Público, a Polícia de Pernambuco, a Justiça, né, de Pernambuco, até mesmo a Justiça Desportiva. Daqui 2 meses, né, a gente tá o quê? Hoje é dia 22 de fevereiro, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22, na manhã do dia 22 de fevereiro de 2024. Daqui exatos 2 meses, tá? No dia 22 de abril, eu vou voltar aqui, tá? Eu vou retornar aqui no dia 22 de abril, tá anotado no meu calendário, e eu vou querer saber quem está preso por esse caso? Quem vai ser preso por esse caso? A gente não está falando de uma briga no estádio. A gente não está falando de uma trocação de soco. A gente não está falando de uma pedrinha, né, de um objeto, de um copo arremessado, que já seria errado. Estamos falando de uma bomba. Estamos falando de um paralelepípedo arremessado na janela de um time profissional. Isso é uma tentativa de homicídio. Isso é um atentado terrorista. Isso é um crime hediondo. Isso é uma tentativa de matar pessoas, literalmente, né? Os caras responsáveis por isso que aconteceu, eles tentaram matar os jogadores e membros do staff do Fortaleza. Não tem outra definição. E quando você comete um crime desse, né, como por exemplo a gente viu, né, no jogo do rebaixamento do Santos, o carro do Speed Mendonça ser roubado e queimado, independente da paixão do torcedor, né, enfim, você está cometendo um crime, né? Isso é um crime. E quando ninguém responde por esses crimes, você apenas multa o clube, você apenas induz a partida a ter portões fechados, você apenas multa a instituição tal, a torcida tal. Desculpa, cara, você pode até estar tentando tomar uma medida para servir como exemplo, que eu acho que é muito falho nas últimas décadas no futebol brasileiro. É só isso que acontece, nada se resolve. Os atos tenebrosos do futebol brasileiro, eles só pioram a cada ano. E aí eu pergunto pra vocês, rapaziada, assim, daqui 2 meses, quem é que vai estar preso pelo que aconteceu? Quem é que vai estar preso por esse atentado terrorista, sabe? E eu, sinceramente, cara, acho que ninguém. Acho que daqui 2 meses o esporte provavelmente vai ser punido, vai ter uma multa, vai ter portões fechados, alguma torcida vai ser punida, mas os caras que tentaram matar, repito, matar, tá? Essa é a expressão. O staff e os membros do Fortaleza, esses caras vão continuar soltos. Ou seja, o que você está resolvendo se você não prender? E dá para identificar, tá? Porque tem um vídeo antes, né, que fala de bomba, gente circulando, dá para você identificar alguns rostos. E assim, com certeza a polícia de Pernambuco está acostumada e sabe quem são os torcedores organizados. E aí, eu sinceramente deixo aqui essa reflexão para vocês, sabe? Eu acho que todo mundo que fala desse caso, você que comenta nas publicações, você que fala a respeito do caso, e eu li um por um aqui dos comentários a respeito desse caso do atentado contra o ônibus do Fortaleza. A maioria dos comentários fala em punição ao esporte, a maioria dos comentários fala em exclusão do esporte da Copa do Nordeste, a maioria dos comentários fala em portões fechados, mas eu vi pouquíssimos comentários referentes ao seguinte: quem vai ser preso por isso? Quem são os infratores?
quem foram os 5, 10, 15 caras, né? João, Genivaldo, Daniel, Pedro, Gabriel, quero nome, sabe? Nome, CPF, punição, cadeia. Pronto. Caras que fazem isso, né? Que tentam literalmente matar atletas por jogarem num clube rival, essas pessoas, obviamente, evidentemente, elas configuram um perigo para a sociedade. Logo, elas têm que ser presas. Ponto. Não tem discussão. E eu não vejo, assim, o público, a opinião pública geral do futebol, ela cobra muito mais uma punição ao esporte, que eu acho que até pode ter, né? Mas eu não vejo a galera cobrando o que pode ser feito e o que tem que ser feito com os infratores. CPF, pessoa. Então, assim, cara, se você quer realmente uma justiça no futebol brasileiro, se você quer justiça nesse caso, se você realmente brada pelo discurso de, pô, vão esperar morrer alguém, vão esperar se ferir alguém gravemente para fazer alguma coisa, cobre a prisão desses caras. Não apenas a punição ao esporte, a Copa do Nordeste tem que fazer... Não, a polícia tem que prender as pessoas que estão envolvidas no caso. Como a polícia não prende absolutamente ninguém, né, que comete crimes hediondos, né, nas praças esportivas do Brasil, e fica por isso mesmo. A gente pune clube, a gente pune torcidas, a gente pune até gente que não tem nada a ver com isso, porque quando você coloca portões fechados, milhares de torcedores que não tem nada a ver com essa situação acabam sendo impedidas de ver o jogo do seu time, mas os próprios infratores, 2 semanas, 3 semanas depois, vão pro jogo até cometerem novamente crimes hediondos. Então, se você realmente quer uma mudança no futebol brasileiro, quer que isso pare, cobre da justiça daqui 2 meses. Se faça essa pergunta: quantos envolvidos no caso do atentado ao ônibus do Fortaleza estarão presos daqui 2 meses? Essa é a pergunta que eu deixo.